Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. E hoje nós vamos falar agora sobre a nossa quarta aula sobre formato para exibição de dados. Então pessoal, é o seguinte, o Excel ele tem uma tabela, tá? Que praticamente atende a todas as informações que você inserir em sua planilha. Ela é com base no próprio padrão do Excel aqui, de formatação de conteúdo, dos conteúdos aqui, ó, tá vendo? Você tem informações que é geral, número, moeda, contábil e assim sucessivamente. Então a gente vai entender, tudo que você fizer no Excel praticamente vai cair dentro de algum desses aqui. Você só precisa formatar do jeito que atenda a sua necessidade. Bom, então vamos lá. Aqui no caso eu usei como exemplo esse número aqui, ó, 11.500. Esse 11.500, olha só, é o mesmo que esse. Você pode ver aqui, ó, aqui na barra de fórmula, que é o mesmo conteúdo, só que o formato, a apresentação da informação para você, o Excel ele faz proporcional ao que você quer. Então, por exemplo, você tem um número 11.500, mas você quer que o Excel te mostre como uma moeda, então ele já coloca o cifrão, já coloca o ponto, a vírgula, de forma contábil também, e assim sucessivamente. Então, essa informação aqui, ó, todas elas são iguais, tá? O que muda é o formato. Ó, vou fazer um exemplo para vocês verem que eu tô falando é verdade. Quer ver, ó? Eu vou esticar aqui, ó, e descer, ó, segurando aqui, ó. Ele vai copiar tudo aqui para baixo, tá? A gente vai ter uma aula específica sobre essa... Nós vamos ter uma aula específica sobre esse recurso de você copiar células aqui e tudo mais, tá? Então não se preocupa com isso por enquanto. Enfim, nós temos aqui, ó, o mesmo conteúdo nessas 4 células. Só que uma é geral, a outra é número, a outra é moeda, a outra é contábil, certo? Então beleza. Então geral, vamos aqui, ó, tá geral. Número, vamos mudar para número. Ó, número, tá vendo? Moeda, vamos mudar para moeda. Moeda. E contábil, vamos mudar para contábil. Contábil. Você percebeu? As informações elas são idênticas para todas. Olha só na barra de fórmula. O 11.500 continua igual. Só que a forma como o Excel te apresenta os dados muda proporcional a esses temas aqui. Por que isso? Para facilitar seu trabalho. Não precisa ficar digitando esse cifrão, não precisa você ficar se preocupando de botar ponto, botar vírgula. O Excel já faz isso automaticamente para você. Então são recursos para você ganhar tempo no seu trabalho. A data. Eu coloquei aqui um feriado, né, de 7 de setembro aqui. Então nós temos aqui a data na forma abreviada e nós temos a data completa, tá? Mas olha, mais uma vez, lá em cima, ó, é o mesmo conteúdo, ó. O 7 de setembro está igual nos dois, só que essa é a forma abreviada, essa é a forma completa. Então, ó, se eu descer aqui, vou copiar para cá, exemplo, tá vendo? Agora as duas ficaram abreviadas, eu vou colocar essa daqui como a data completa. Então, vamos mudar aqui para o 7, né? Que é o que a gente está fazendo. Ok. Eu quero que isso aqui fique a data completa. Você vai lá, data completa. Olha lá, tá vendo? Então, é o mesmo conteúdo, você pode ver. Ó, o que muda é a apresentação dos dados para você. A hora, a nomenclatura que o Excel apresenta é os dois primeiros números aqui é a hora, os dois que está em segundo lugar são os minutos e o que está em terceiro lugar são os segundos. Porcentagem. A porcentagem funciona assim, pessoal. A porcentagem, o 1, tá? O 1, se você coloca aqui, ó, por exemplo, ó, número. Olha lá, tá vendo? O 1, se você for colocar no Excel, a porcentagem é 100%. Ó. Tá vendo? Então, o que seria então o 80% para o Excel? Seria o 0,8. Ó. Por exemplo, se eu colocar aqui 0,8. Isso daqui ó, é 80%. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui, ó, porcento. Olha lá. Tá vendo? Por quê? Porque o Excel ele entende isso. O 1 é 100% e as frações de 1 são as porcentagens. Então, por exemplo, se você colocar aqui, ó, ponto 2 é 20%, tá? Por quê? Porque é a fração de 1, que é 0,2. Então é isso aí, tá? Então é assim que ele faz. Então quando você for fazer uma fórmula, o que vai acontecer? Ele vai te dar a fração e a fração converte em porcentagem. Então, ok. Então vamos voltar para cá, a porcentagem. Beleza? Esse número de fração aqui, ó,
4,5. O que é o 4,5? Você pode ver aqui em cima, ó, é o 4,5. Então, se você colocar ele em número, ó lá, ele é 4,5. O mesmo conteúdo em fração, ele é 4,5. Tá bom? Então, pessoal, é isso. É a apresentação que muda, mas o conteúdo, ele está lá. Tá? É uma representação aqui. Tá? Porque, às vezes, você está fazendo, por exemplo, uma prova de matemática. Vamos imaginar que você é um professor de matemática. E você precisa imprimir dessa forma aqui, ó, 4,5, certo? Só que no cálculo, ele vai estar considerando isso aqui, ó, o 4,5, que é esse número aqui que o Excel vai estar calculando, tá? Mas a apresentação que vai sair na impressão, tudo, é esse aqui, ó, o 4,5. Então, é a forma como você entende o que é o conteúdo e o que é a apresentação desse conteúdo para você, tá? Então, tem que ficar muito claro isso para vocês entenderem. Esse daqui, ó, científico, tá? Então, tem pessoas na faculdade ou até mesmo na escola que trabalham com números científicos. O que é isso daqui, ó? É 1 vezes 10, está representando aqui pela letra E, elevado à sexta potência. E quanto que vale isso? Aqui em cima já tem, ó, o conteúdo mesmo é 1 milhão. É aqui que ele vai calcular, ó. É com esse número aqui, ó, 1 milhão, tá? Então, a representação de 1 milhão em modelo científico é dessa forma aqui. Texto. A parte de texto, pessoal, funciona assim. Você percebeu que aqui nós temos 4 números que está do lado esquerdo da célula. Então o Excel ele faz isso. Quando você digita um número e você falou para ele que é texto, ele joga esse número para o lado esquerdo. Tá? É o padrão dele. E por que ele faz isso? Para não confundir com os outros números reais. Os outros números que é usado para o cálculo, né? Talvez você deve estar perguntando assim, Isaac, não entendi nada. Então vamos explicar aqui com calma. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu estou pegando essa célula aqui e eu vou deixar ela como número. Tá? Então está aqui, número. Então se eu colocar aqui, ó, igual. Depois nós vamos ver mais detalhes sobre fórmulas, tá, pessoal? É só para demonstrar aqui, tá? Ó, 5 mais 5. Para você fazer uma representação matemática, um cálculo matemático aqui no Excel, você tem que colocar sempre igual na frente. Se eu der o Enter, ó, ele calculou aqui, ó, 5 mais 5 é 10. Tá? Aqui está a conta, aqui na barra de fórmula, e aqui está o resultado. Tá? Se clicar 2 vezes, ó, tá aí a conta é essa daí, ó, igual 5 mais 5 significa 10. Agora o que acontece? Vamos deletar isso aqui e vamos repetir o processo. Só que agora, em vez de eu pegar essa célula aqui e colocá-la como número, eu vou colocá-la como texto. Olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o igual eu fiz da outra vez. 5 mais 5. Enter. Você percebeu? Não foi feito o cálculo. Por que não foi feito o cálculo? Você disse para o Excel que essa célula é um texto. Tá? Então, ó, se você clicar aqui em cima, ó, tá, ó, número. Se você clicar embaixo, ó, texto. Tá? Então ele já entende que essa célula está gravado que ela é um texto. E você viu que ele fez? Ele colocou os números para o lado esquerdo. Se eu colocar um número normal aqui, ó, ele vai para o lado direito. Ó, tá vendo? Mas se eu transformar isso aqui em texto, olha lá. Olha lá, ele foi para o esquerdo também, tá bom? Então, só para vocês entenderem. E qual que é a aplicação? Por exemplo, se eu quero de repente fazer uma prova de matemática, eu preciso colocar no cabeçalho a fórmula para os alunos, para eles se basearem, né? Então, por exemplo, vou colocar lá x ao quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado mais 4 mais 5b, por exemplo. Alguma coisa assim. Então, se você for trabalhar sem dizer que é texto, nesse caso aqui até deu certo, mas ele poderia ter dado um erro, tá? Se você não dizer que é um texto, então ele vai acabar, dependendo como for, ele pode calcular, e aí você não conseguir fazer essa expressão aqui na célula, tá? No seu documento, tá? Então é só uma representação, ele pode dar um erro, porque ele pode achar que você está querendo calcular. Então, se você deixar no modo texto, tá? Ele fica garantido aqui, ó. Tanto é que ele até deu um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? Texto. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Ele até deu um exemplo aqui, ó. x2 mais 4 mais 5b. Então, para você representar uma equação matemática, para ele não ficar calculando e nem dar erro, você tem que colocar como texto, tá bom? Senão pode dar problema aí na sua planilha, se você for fazer alguma fórmula, né?
talvez não vai dar certo. Aqui no caso do especial é o seguinte, por exemplo, tem alguns números que tem uma nomenclatura especial. Por exemplo, o CEP, tá? Olha só, quando você coloca no especial, olha só, aqui ele já até traz, ó, você pode ter um número de telefone específico, DDI, né? Você pode colocar um CEP que é diferente em outro país ou coisa assim. Então você tem aqui alguns modelos de números especiais que você pode usar. Geralmente é mais para CEP, tá, pessoal? Que é usado aqui esse número especial, tá? Ou telefone ou SIC. Essa parte aqui do personalizado, aí aqui é o seguinte. Aqui são números mais especiais ainda, por assim dizer, tá? Então, por exemplo, no caso de um CPF você tem 2 pontos e um traço. E tem conjunto de 3... tem um conjunto de 3 algarismos aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, depois ponto. 4, 5, 6, ponto. 7, 8, 9. Então tem um conjunto de 3 algarismos separado por ponto e depois os 2 últimos é separado por traço. Mas você nota que tanto nesse caso como nesse, os números, ó, eles estão assim, eles estão normal, tá? Ele não tá da forma que está aqui com traço. Então, quando a gente for digitar, a gente digita o número e o Excel que vai fazer para você o tratamento do dado, né? Se você vai querer ter traço ou não, vai colocar cifrão ou não, tá bom? Só recapitulando isso daí. E como é que a gente cadastra isso daqui? Como que a gente ajusta isso daqui? Então, por exemplo, ó, eu tenho um CPF que eu já criei aqui, ó, e já tenho no Excel também, ó. E tem vários modelos aqui que você pode usar, tá? É bem complexo daqui, tem alguns tipos de números da engenharia, do segmento que você está trabalhando, da contabilidade. Aí, de repente, você tem uma nomenclatura de número específica aí da sua empresa. E então, você vai ter que fazer isso manualmente. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um simulado no caso do CPF, tá? Então, vamos mudar. Vamos fazer de conta que seja, então, 2 traços em vez de ser ponto. E aqui, em vez de traço, vai ser o ponto. Então, traço, traço, ponto. Vai ser como se fosse ao contrário. Então, vamos cadastrar isso aqui. Então, vamos fazer agora do zero. Ó. Então, como é que a gente faz? A gente deleta isso daí e vamos começar a fazer. Então, como é que você faz? Você coloca 0, 0, 0. Aí você põe aspas. Coloca, então, em vez de ser o ponto, coloca o traço. Fecha aspas. Aí você coloca 0, 0, 0 de novo. Coloca aspas, aí você põe o traço de novo, que é o modelo que você está querendo, né? Fecha aspas. E depois você coloca 0, 0, 0, e agora você vai colocar o ponto. E fecha aspas. E depois 0, 0. Tá? E aqui ele mostrou como que ficaria, tá vendo? Ó? Aí eu dou OK. Ó lá, tá vendo aqui? Ó, já mudou, ó. Então ficou 1, 2, 3, traço, 4, 5, 6, traço, 7, 8, 9, ponto 0, 0. Então isso aqui, vamos fazer de conta que na minha empresa eu uso, sei lá, o CPF desta forma aqui. Ou outro número de controle que usa dessa forma aqui. É personalizado. Então, você faz nessa opção de personalizado aqui. Tá? Você clica aqui, em personalizado você cadastra. Se você quiser excluir, então você exclui. E você escolhe qual que você quer, né? No caso, que é do CPF, que é o que já está cadastrado aqui, ó. Aí ele volta o que estava, tá bom? Todo CPF aqui já tem, mas você pode criar o seu do jeito que você quiser. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que você entendeu aí. Se você não entendeu, deixa nos comentários que eu terei imenso prazer em te ajudar, tá bom? Então, essa aula fica por aqui e eu espero você na próxima aula. Um grande abraço e até mais!